Bom, graças a Deus, a matéria é missiologia. E nós vimos que é uma matéria que tem que ser muito bem cuidada por todos nós, porque é um núcleo da igreja. Missões é o núcleo. Ela não é uma doutrina marginal, não é algo que tem que ser tratado à margem, se der. Margem é o quê? Aquele espaço em branco que você tem aí na sua folha, não é isso? Você tem aqui a pauta, as linhas e tem a margem. A missões não pode ser um assunto de nota de rodapé, não pode ser um assunto de margem, tem que ser o núcleo. Uma igreja que se envolve com missões e uma pessoa, um ministro, um obreiro, uma obreira, um líder, uma líder, um membro de igreja que se envolve com missões, está no núcleo da vontade de Deus. Você quer a maior atenção de Deus? Missões. Estou dando aqui o mapa da mina. Eu quero que Deus preste atenção em mim hoje. Missões. Se envolva com missões que você vai para o núcleo. É ali que Deus está prestando atenção. Está demorando tanto para Deus me ver? Quem sabe? Se você começar a se envolver com missões, você passa na frente. Você corta a fila. Porque Deus está muito interessado em missões e também no missionário e na missionária. A gente precisa de um padrão ou modelo, e é Jesus. Existe um homem na história da igreja chamado Adoniram Judson. E Adoniram Judson, ele é chamado de o pai das missões modernas. É assim que a missiologia chama ele, por causa que ele se importou com missões, ele queria se aplicar à evangelização dos chineses. Isso aí, há 200 e tantos anos atrás. Agora, quem que é o pai das missões de verdade? A gente viu aqui na semana passada. Os senhores lembram? Deus entrando no jardim do Éden, Deus procurando os filhos. A gente viu que missões é um assunto doméstico. Significa que a gente tem que se preocupar com os domésticos da fé, gente de casa, crente dentro de casa, que não tem muito sentido a gente fazer uma campanha evangelística para ganhar lá os etíopes, os indianos, os somalianos, o povo árabe. Se nós temos igrejas aqui cheias, que as pessoas estão saindo das igrejas. Você não consegue, não tem muito sentido lógico falar em missões se a gente não consegue segurar os crentes que Deus manda para a igreja, porque Deus já manda. Todo domingo vem uma ou duas pessoas, Deus manda. É peixe que pula dentro do barco, sem o pescador fazer muito esforço. E aí a gente fala, não, esses peixinhos dentro do barco aqui não, vamos fazer missões lá, põe esses peixinhos para fora. Aí eu pergunto, tem sentido? Nenhum. Por isso a gente tem que cuidar daqui de dentro. Aí existe a parábola da dracma perdida, bem? E tem que cuidar lá de fora, a parábola da centésima ovelha e também a parábola do filho pródigo. O que é a parábola do filho pródigo? Receber de volta a turma que era nossa, saiu e está voltando. Não, você saiu, você não tem mais direito de voltar, não. A parábola corrige isso, diz: tem direito, é filho. Estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E a parábola da centésima ovelha? É aquele que estava aqui e se perdeu. Vai voltar sozinho? Não vai, é a centésima ovelha. Tem que ir buscar essa turma também. E a parábola da dracma perdida? É gente dentro da igreja que faz parte da turma, mas não se envolve, não se desenvolve. É gente que passa despercebido. E Jesus usa o símbolo de uma dracma, por quê? Porque é imperceptível, é uma moedinha de nada. Dracma, 10 centavos, não faz diferença. Jesus fala, faz diferença, revira a casa toda. E aí quando você vai perceber, a igreja é composta de centenas de irmãos e irmãs que são insignificantes comparado com os grandes. Insignificantes porque são anônimos. É gente que entra e sai da igreja e mal recebe um cumprimento de paz do Senhor do porteiro, do diácono, da recepção. Passa despercebido. Aí a gente tem que fazer toda uma organização para que isso não aconteça. Jesus contou essas 3 parábolas. Falando de Jesus, irmãos, nós vamos aqui mostrar a metodologia de Jesus neste assunto. Eu pretendo convencer os irmãos, não eu, mas usando as Escrituras, de que esse assunto está no núcleo
das atenções de Deus? No núcleo. A gente viu na semana passada que Deus é missionário, e nós vamos ver hoje Jesus sendo missionário também, o pai das missões. Começa por onde? Primeiro passo, mudança de residência. João, capítulo de número 1 e o versículo 1. Mudança de residência. Eu quero me envolver com missões. Acontece que não dá para fazer essas missões se nós ficarmos na nossa zona de conforto. Eu considero que estou numa zona de conforto. Eu estou empregado, tá bem? Estou bem empregado, tenho estabilidade financeira, eu tenho estabilidade profissional, eu tenho estabilidade familiar, eu estou bem, estou bem. Se eu for me envolver com missões, essa minha estabilidade vai para uma instabilidade. Por quê? Porque eu vou ter que abrir mão de algumas mordomias e alguns confortos que eu tenho. Porque essas missões não dá para ser feita de gabinete. Ela mexe com o status social que a gente tem, status econômico que a gente tem. Não dá para ser missionário sem renúncias. Não dá para dizer eu sou missionário e não dizer o seguinte: olha o que eu deixei, olha o que eu perdi, olha do que eu abri mão, pagando o preço, como é o nosso jargão, né? Pagando o preço para fazer o quê? Missões. Quem deu exemplo? Jesus. João capítulo 1, tá bem? Versículo 1. No princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava onde? Com Deus. Ele estava num lugar bom. E ele era Deus. Então ele sendo Deus, lá na zona de conforto dele, lá no seio do Pai, ninguém mexe com ele. Ele não passaria pela cruz se ele continuasse no céu, ou melhor, em Deus. Ele não passaria fome, ele não sofreria frio, não seria humilhado. Se ele tivesse se mantido lá com Deus, seria igual Deus lá no Velho Testamento. Deus no Velho Testamento está lá, no céu dos céus, e quem quiser que vá buscar Deus. O que faz Deus no Velho Testamento? Manda os anjos. Então os anjos vêm, entregam a mensagem, faz a obra, e os anjos voltam. Os anjos também não são missionários. Não são. Quem que você tem os proto-missionários do Velho Testamento? São os profetas. Os profetas são proto-missionários porque eles recebem uma missão, aí sofrem uma barbaridade, os missionários. Mas Deus em si mesmo, não, Deus é transcendente. Deus está lá, a gente viu isso aí em teontologia, vocês lembram? Teontologia, Deus é transcendente, Deus está lá fora, é imexível. Deus faz as missões dele, mas faz através dos seus profetas, ajuda os profetas através de alguns anjos, mas os anjos também não sofrem. Nenhum homem foi lá e pegou o anjo e fez o anjo sofrer, mas os profetas não, esses sofreram. Esses aí foram cerrados ao meio, a Bíblia diz, jogados de um lado para o outro, jogados dentro da fornalha ardente. Os profetas sofreram muito. Eles são chamados de proto-missionários. Quando chega o Novo Testamento, tudo pode continuar do jeito que está. Mas não. O Verbo, ele se faz carne. Vamos ver aí? João, capítulo 1, versículo 14. Você lê assim, ó. João 1 e 1 e depois João 1 e 14. Olha lá. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Montou uma tenda entre nós. O que aconteceu com Cristo? Fez uma mudança de residência. Então, se fosse para eu hoje me envolver com missões, eu teria que fazer uma mudança de residência, porque lugar para evangelizar tem bastante. Mas a gente não pode fazer uma confusão entre missões e evangelismo. Já vou aqui desmistificar isso com vocês, tá bem? O evangelismo ele é feito pela igreja local. Então, a igreja local é responsável pelo evangelismo e pela evangelização. O que é uma evangelização? É uma ação evangelística. Evangelização, tá vendo? Ação evangelística. Exemplo,
culto do amigo. O culto do amigo é uma ação evangelística, é uma evangelização. E o evangelismo? O evangelismo é aquilo que a gente faz no dia a dia com a igreja. Faz culto, faz visita, ação de graça, não é isso? Distribui literatura, convida para a igreja. Esse é o evangelismo. Existe o evangelismo pessoal, pessoa a pessoa, e existe aquele evangelismo de massas, um culto na praça, por exemplo. É um evangelismo voltado para a praça. E a evangelização, ela é uma ação que envolve a igreja toda. Tem que parar o setor todo, todos os departamentos, todos os líderes, todas as congregações, e fazer uma ação evangelística. Isso é evangelismo. E missões? Missões é quando eu pego esse evangelismo e eu estendo ele para povos não alcançados, regiões não alcançadas, alguns lugares que não tem o trabalho de evangelização e de evangelismo, não tem. Esses lugares que não têm uma ação evangelística precisam ser evangelizados. Como? Com uma missão. Da onde que vem esse conceito? Da palavra apóstolo, tá bem? Nós usamos no português missões. No grego, o que é missões? Ela é uma ação apostólica. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado em missão, aquele que é enviado com uma missão. Aí a gente chama de um missionário. Quem são os apóstolos? São aqueles que saem de Jerusalém e vão pregar o evangelho onde Cristo não foi anunciado. O apóstolo Paulo, ele disse isso: olha, eu tomei muito cuidado para pregar o evangelho onde Cristo não foi anunciado. Não foi. Existem lugares assim? Bastante. Tem muito lugar que não tem uma ação evangelística. Cristo não foi anunciado. Uma história de Jesus foi contada, mas lá não tem uma igreja. O que representa que esse lugar foi evangelizado? É a presença da igreja. Então a igreja é o sinal visível de que houve uma evangelização ali, uma ação missionária. Se não foi plantada uma igreja ainda continua como campo missionário. Campo missionário é isso. Jesus disse: o campo é o mundo. O setor de Suzano é um campo. Só que ele é um campo que ele já está evangelizado. Já existem igrejas plantadas. Ele não é um campo missionário. Por que não é um campo missionário? Porque já está evangelizado. Já tem igrejas, já tem denominações. Existem áreas em Suzano que ainda não tem igreja. Não tem. Então estas áreas precisam de uma ação da igreja para que ela seja evangelizada. Ora, pegar uma pessoa que vive aqui, bem pertinho da sede, e dizer: tem uma zona rural aqui em Suzano, onde a gente precisa fazer uma ação evangelística lá. Você tem que deixar a sua casa aqui e você tem que morar lá. Mudança de residência, porque não dá para o missionário ficar saindo daqui e ir para lá, sair daqui e ir para lá, sair daqui e ir para lá. E por quê? Por causa desse segundo ponto. Ele tem que passar por um treinamento transcultural, meus irmãos. Transcultural. Ele vai ter que deixar essa residência. Se ele não, quem dos irmãos e irmãs aqui não estiver disposto a mudar de casa, mudar de residência, até mesmo assumir um aluguel, faz a evangelização na igreja local. O peso é o mesmo, cada alma vale o mesmo preço, que é o sangue de Jesus. O galardão é o mesmo pelas almas que você ganhar por aqui. Quer dizer que você não tem vocação, não se mete a isso, não se mete. Agora, se tem aquela paixão pelas almas perdidas e está disposto a abrir mão desse conforto, deixar o seio do Pai e fazer uma tenda, que é isso que significa, né? Habitar entre aquela turma lá, tem vocação missionária. Vai ter que fazer isso aí. Aí é lógico, né? Existe um preço a ser pago, porque todos nós já passamos aqui da casa dos 30 anos praticamente, com exceção da nossa irmã ali, né? Se o senhor ainda não, né? Só o senhor, para você? O irmão já passou das suas 30? Você mesmo. Você mesmo. Já passou. Já passou. Os dois ainda não. Já passou também? Então, qual que é a lógica, meus irmãos? O senhor também ainda não? Já passou, né?
Qual que é a lógica? A lógica é que você tem que chegar até os 30 com estabilidade. Então, para ganhar estabilidade, você luta até os 30. Chegou nos 30, é estabilidade. Família, casa, emprego, profissão, estabilidade. Aí você começa a montar patrimônio. Monta patrimônio, paga sua casa, quita seu carro, paga a faculdade dos seus filhos, ou tem muito filho, a partir dos 30 anos. Então é muito comum que dos 17 até os 30 você vai em busca do quê? De estabilidade. E não é comum você, como crente, isso aqui já é uma doutrina, viu? Uma doutrina, culto de doutrina, tá? Se você tem mais de 30 anos de idade e não tem estabilidade ainda, há quanto tempo você está na igreja? O que é que você estava fazendo com o seu dinheiro? O que é que você está fazendo? Porque o comum do crente, meu, é parar com gaitada, balada, gasto desnecessário. É o comum. Cuida da casa, cuida do ministério, cuida da família. Pronto. E quem faz isso aí tem estabilidade. Ah, eu tenho 40 anos de idade, não tenho onde morar, dependo de todo mundo, preciso de gás na igreja. Eu pergunto, quanto tempo a senhora está na igreja? Ah, já tem uma vida toda. O que foi que aconteceu, minha irmã? Que a senhora não conseguiu estabilidade ainda. Aí ela fala, meu filho, meu pai, meu irmão, meu marido, que não é crente, é outra história. Mas quem é crente assim, normativo, está na igreja, para com tudo e estabiliza. Aí começa 30, 35, 40 anos, está sossegado, hein? Está com emprego, está com profissão, contas estabilizadas, está tranquilo. Se tiver alguma tribulação é por causa de um filho ou outro aí que começa a dar dor de cabeça, mas aí é outra história. Então, no que depender da gente tem estabilidade. Aí o que faz Deus? Deus fala, está estável, sabe administrar bem a sua casa, sabe colocar as suas contas em ordem, né? Os filhos estão ali, estão sendo criados, é uma pessoa que recebeu bastante conhecimento na igreja, eu vou chamar para as missões. Vou chamar para as missões. Mas Senhor, eu demorei um tempão para poder ter uma profissão, minha casa, meu carro, não é você. Você vai ter que, estou te chamando para as missões. Aí como que Deus faz para mostrar para você que você tem uma chamada missionária? Ele começa a te dar sonhos, visões, revelações, te acorda de madrugada, te faz orar por quem você não conhece, toca no seu coração, você se interessa por esse assunto chamado missões, tira ele da gaveta e coloca ele em cima da mesa, quer falar sobre missões com outras pessoas, é Deus que está te chamando. Variedade de línguas. Oi? Variedade de línguas. Pode ser, um sinal. Pode ser. O fato é que Deus está dizendo o seguinte, a tua vida está estável, você tem competência, tem capacidade, e eu estou chamando você para uma grande obra, uma obra missionária. E aí, toda aquela estabilidade que você tem, ela vai ficando de uma relevância menor, você não vai sobrevalorizando. Por que a gente valoriza? Porque demora para ganhar, demora muito para você chegar nessa habilidade. Mas quando é colocada a pérola de grande valor diante de você, as missões, as almas perdidas, o dever, aí você vê que isso aqui não tem mais tanto preço assim, não tem toda aquela importância assim. Essa história quem conta são os missionários que deixaram empresas onde eles eram engenheiros, eles eram gerente de banco, gerente de grandes cadeias de loja de supermercado, hipermercado, pessoas que tinham realmente já estabilidade e que fizeram assim, abriram mão, conversaram com a família, chegaram para o ministério, se apresentaram para o ministério e perguntaram aonde que é o campo missionário, onde que é? Deus está me chamando para uma grande obra. Esse é o testemunho que eles contam. Aí geralmente é isso mesmo. Aonde que a gente encontra isso? Na história de Pedro, João, Tiago, que são os filhos de Zebedeu. João e Tiago são filhos de Zebedeu que tinham uma indústria de pesca. Eles eram os donos da pesca ali no Mar da Galileia. Eles tinham um barco deles, eles tinham a indústria deles, a empresa deles. Era um equivalente hoje a microempreendedores, microempresários, emergentes. É isso. O Levi, que Jesus chamou. Irmãos, prestem atenção. O Levi estava de boa. A vida dele estava boa.
ele era cobrador de impostos, publicano, quer dizer que ele era um funcionário público de Roma. Sabe que é aquele concurso que você passou, o concurso dos sonhos, minha irmã? Não quer receber isso não, né? Mas vai receber. É o concurso dos sonhos para o qual você se preparou. Era Levi, estava na coletoria de impostos. Aí passou o carpinteiro, que nem faculdade tinha, não era funcionário público, no dia de pagar o imposto do templo não tinha um tostão no bolso, não tinha onde reclinar a cabeça. Passou um pregador itinerante, ao invés de pagar o imposto dele e ir embora, ficou parado na frente da banca do Levi e falou assim: segue-me. Não explicou porquê, não disse para onde, não fez mensagem motivacional para ele, não abriu os céus e mostrou tesouros escondidos, parou e disse: segue-me. Só isso. O homem tem estabilidade, tem família, tem emprego, tem responsabilidade com a indústria, era poliglota, falava latim, falava o grego, falava o aramaico, falava o hebraico e tinha faculdade de contabilidade. Ele sabia fazer conta que eu não sei, por ser cobrador de impostos. Diferenciava uma moeda da outra. E tinha uma expertise, porque gente que mexe com dinheiro, meu irmão, desconfia, e quando desconfia, acha, viu? É isso que tem que ser tesoureiro. Tesoureiro é aquele que desconfia. Opa, esquisito aqui, como funciona? Era o Levi. Aí Jesus falou: segue-me. Cadê a explicação? Cadê o sermão? Cadê o culto motivacional? Cadê a música tocando no final para ele ficar emocionado? Cadê a pessoa para incentivar? Vamos lá aceitar Jesus. Não tinha ninguém. Só isso, ó. Então, segue. Sem olhar para Jesus, nem olhou. Foi embora. Nem olhou para ele para saber se ele estava seguindo ou não. Simplesmente o Levi, não sei o que deu no coração dele, levantou-se da coletoria de impostos e foi após Jesus. Aí o que fez o Levi? Bom, Senhor, agora eu te segui. E é o seguinte, eu preciso fazer um anúncio público de que eu estou deixando o emprego público, estou pedindo exoneração do meu cargo público. Convidou todo mundo para ir na casa dele, o Levi. Todo mundo. Qual foi todo mundo? A igreja de Suzano, com os crentes lá com Bíblia debaixo do braço e gravata no pescoço, cabelo comprido, cheirando perfume? Lê o texto. Aí levou todo mundo do samba, levou o pessoal do pagode. A Bíblia diz que a casa se encheu de publicanos e meretrizes, hein? Que o pessoal andava em boa companhia, né? Tem dinheiro, pagava prostituição de luxo, não a de 15 reais, aquela de 5 mil reais, que é só para passar uma noite. Estava cheio de meretrizes lá. E o que fez Jesus, cheio de santidade, que não pode ser visto em más companhias? O que fez Jesus, meu irmão? Você já leu o texto? Ele foi lá. E Jesus não pregou para ninguém naquela ocasião, você já viu? Você pode ler o texto. Jesus não pregou para ninguém. Não disse o seguinte: bom, aproveitando que está cheio de pecadores aqui, publicanos, ladrões e meretrizes perdidas da vida, agora senta aí que eu vou dar um sermão de vocês. Nada disso. Pegou a oportunidade. Vinha pão, Jesus comia pão. Vinha frango, comia frango. Vinha carne, comia carne. Passava açúcar, ele pegava açúcar. Só comendo e bebendo. Sem um sermão, só a presença dele ali. Aí o pessoal de longe passou e viu: esse não é profeta? Esse não é um milagreiro? Como que está sentado entre pecadores e meretrizes aqui? Como que foi? Aí Jesus falou: eu sei o que vocês querem. Vocês querem que eu perca o Levi, porque eu só vim chamar só o Levi. Eu não estou fazendo evangelismo de massa aqui. Eu estou aceitando o convite de quem aceitou o meu convite. Eu chamei, ele veio. Ele me chamou, eu vim. Então é só isso. É só o Levi. Às vezes a gente fica naquela ganância de ganhar Suzano tudo para Jesus. Não só. É a ovelha perdida da casa de Israel. E pronto. Mais vale uma alma ganha do que o mundo todo perdido. É assim que a gente diz, não é? É só o Levi.
Aí o Cristo pegou e falou: olha, não, ele não pregou para os publicanos, hein? Ele não pregou para as meretrizes, ele pregou para o pessoal da religião, os fariseus, o povo engravatado. Disse assim: alguém quando está bom vai procurar médico? Você já viu alguém bom ir lá procurar o médico? Não. Quem vai procurar o médico? Dor de barriga, dor de cabeça, enjoo, não é? Perna quebrada, não é? Porque o são vai fazer outra coisa. E eu? Bom, eu sou médico. E eu não vim aqui atrás de vocês que estão bons das pernas. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Esse foi o sermão de Jesus, não para os pecadores lá, mas para os fariseus. Isso é missão. Isso aqui é Jesus fazendo missões. É Jesus no campo missionário, para ganhar uma alma. Qual alma? De Levi. E o que o Levi deixou? Deixou um emprego de estabilidade pública, remunerado, e tinha dinheiro no bolso. Aí Cristo pegou e falou: certamente vocês vão dizer esse provérbio, né? Que tocamos-vos flauta e não dançastes, né? Cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia nem bebia, vivia no deserto, e vocês diziam: só pode ter demônio, não come nada, só esqueleto que ele é, fraquinho. Aí veio eu, comendo e bebendo. Aí vocês dizem: eis aí um comilão e um beberrão, amigo de pecadores e meretrizes. Quer dizer, cantando ou chorando não agrada a ninguém. É isso que Jesus fala. Então o missionário já começa com esse embate. Precisa ter muita convicção do seu chamado, muita certeza do seu chamado, porque vai chegar uma hora que tem que ter domínio de doutrina, tem que ter autoridade,